Olá, pessoal! Estamos de volta na disciplina de Gestão de Sistemas de Informação. Nós estamos no capítulo 11 e hoje nós vamos tratar de segurança em sistemas de informação. A segurança é uma preocupação de todos os gestores de sistema, porque hoje a gente enxerga um pouco a vulnerabilidade que nós temos hoje com sistemas de informação, com a abertura da internet. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, os objetivos, compreender sobre a preocupação organizacional, sobre a vulnerabilidade dos sistemas e seu uso indevido, entender a estrutura esperada para segurança e controle, conhecer algumas tecnologias e ferramentas para segurança e entender a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente já falou algumas vezes, ela é essencial para a gestão pública. Então, inicialmente, segurança da informação são aspectos como confidencialidade, integridade, responsabilidade, honestidade das pessoas, confiança e ética. Os sistemas de informação, eles estão liberados para todas as pessoas e é um ambiente vulnerável em algumas vezes por causa da abertura da internet e quando a gente se conecta à rede, nós estamos vulneráveis de alguma forma. Então, vulnerabilidade é o que? São essas brechas que o sistema ele pode possuir, sistemas de computador, redes, aplicativos ou a infraestrutura que possa ser explorado por atacantes maliciosos. A gente sabe que a internet está muito exposta nesse sentido. E isso pode comprometer a confidencialidade dos sistemas de informação. Então, nós precisamos identificar as possíveis soluções para mitigar essas vulnerabilidades. Quando você explora as vulnerabilidades, de alguma forma você pode comprometer esses dados, informações confidenciais, principalmente porque a gente sabe que os sistemas de informação, eles possuem informações confidenciais da organização, então não é interessante que eles se tornem vulneráveis para essas ameaças. E aí os gestores eles precisam buscar medidas para poder mitigar esses erros. Nós temos algumas ferramentas que vão auxiliar nessa segurança. É essencial que eu tenha um gestor de sistemas de informação que entenda dessas vulnerabilidades e possa discutir sobre o que pode ser feito em relação a isso para que os dados e informações da organização não fiquem expostos. Nós temos uma complexidade de possibilidades, de necessidades quando a gente fala dessa segurança de informação. Essas vulnerabilidades, essas estratégias de segurança, elas são não só técnicas, mas muitas vezes relacionadas aos comportamentos dos usuários do sistema. Algumas organizações, elas criam diretrizes, não pode consultar tais e tais sites que são maliciosos, elas tentam munir o sistema de uma certa segurança para que eles não fiquem demasiadamente expostos. Então, isso tudo vai depender de políticas. Normalmente, as grandes organizações, os grandes órgãos públicos, eles têm um conjunto de diretrizes ligados à segurança da informação. Também tem algumas boas práticas, o que deve ser feito, o que não pode ser feito para mitigar esses problemas. Então, nós precisamos de uma estrutura de segurança que ela diz respeito a um conjunto de políticas, procedimentos, práticas e tecnologias. Desculpa, pessoal. Então, como eu falei, não são só questões técnicas. Existem questões ligadas ao comportamento desses usuários que muitas vezes eu preciso de políticas para tentar corrigir essas ameaças que possam vir por meio do comportamento
dessas pessoas que fazem um mau uso desse acesso à internet. Então, nós temos aí alguns pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade das informações. Aí nós temos aqui a prevenção de ameaças, a detecção de ameaças e a resposta em relação a essas ameaças. Isso tudo, como eu falei, envolve políticas ligadas à tecnologia, a processos e pessoas. Não é simplesmente política relacionada a questões técnicas, tá? Então, essas tecnologias e ferramentas, elas são alguns recursos técnicos que podem auxiliar nessa proteção de dados. A gente vai conhecer alguns aqui. Então, os firewalls são dispositivos ou programas que tentam controlar o tráfego na rede, bloqueando o acesso de alguns sites que são maliciosos. No seu computador pessoal, provavelmente você já percebeu essas ferramentas tentando auxiliar nesses acessos. Antivírus, que são os que a gente mais utiliza. Então, hoje em dia, até no nosso celular, a gente tem instalado os antivírus para facilitar essa proteção, essa segurança das informações. Para quem usa muito celular, também é bem importante que se tenha um antivírus no celular, porque no celular, muitas vezes, a gente tem aplicativos de bancos, é interessante que essas informações tenham uma maior segurança. Sistema de detecção e prevenção de intrusão. Então, são sistemas que vão monitorar e analisar esse tráfego. Se eles perceberem que algum vírus está tentando invadir o seu computador, ele previne essa intromissão no sistema e já bloqueia. Criptografia é uma técnica de codificação das informações. Então, quando são informações mais confidenciais, eles protegem a sua confidencialidade e integridade. Autentificação multifator. A gente, no WhatsApp, por exemplo, tem aquela autenticação em 2 etapas. São formas e ferramentas que a gente utiliza para facilitar essa proteção. Gestão de identidade e acesso é uma forma de limitar o acesso, exigindo que seja feito login da sua identidade. Hoje em dia, a gente tem aí a gestão de identidade, grande parte dos sites públicos exigem autentificação pelo gov.br. Isso é uma forma de gerir esse acesso, exigindo a inclusão da sua identidade pessoal ali, que o gov.br é uma forma de minimizar isso. E aí a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que com certeza é uma lei que vocês já ouviram falar. Ela foi criada justamente pensando na proteção desses dados junto à sociedade. É uma forma de que os sites que você utiliza, as suas informações, eles são proibidos de compartilhar informações. E aí tem alguns critérios que fazem com que a lei busque minimizar esses riscos. E aí a gente, só relembrando aqui a questão do quanto as nossas informações estão disponibilizadas por aí, nós temos redes sociais, vários outros sites que a gente cadastra no celular também, que tem as nossas informações. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe para garantir que essas informações elas sejam tratadas com respeito e responsabilidade, não possam ser compartilhados conforme a vontade dessas organizações. Então, alguns princípios básicos. Finalidade, o que significa isso? Se eu digito os meus dados para fazer um determinado cadastro, para comprar passagem, as minhas informações precisam ser usadas somente para aquela finalidade. Eles não podem utilizar os meus dados para
outra coisa além daquilo que eu autorizei que fosse feito. Necessidade, a gente só pode coletar os dados que realmente vão ser necessários para aquele site, por exemplo, fazer um cadastro para que eu faça uma compra. Eles não podem pedir informações que extrapolem a necessidade daquele site naquele momento. Consentimento, eles precisam utilizar somente informações que foram consentidas por nós. Nós autorizamos o uso daquela informação. Segurança é de responsabilidade dessas organizações que receberam as nossas informações, que esses dados sejam protegidos. Então, se alguma informação sua vazar a partir daquele site, a responsabilidade é daquela organização que vazou uma informação confidencial. O que significa, então, a LGPD para nós? Ela significa controle, uma maior segurança das suas informações, porque você sabe que quando você cadastra, utiliza aquelas informações, que elas não vão sair daquela finalidade, daquele site, daquele propósito. Então, é muito interessante. Ela, de certa forma, trouxe uma segurança muito maior para nós, como sociedade, como cidadão. Então, todos nós temos direito de acessar as informações que estão sendo processadas. Se quiserem saber dados, a universidade tem sobre você, você pode pedir para ver. Você pode chegar na universidade e questionar quais são os dados que vocês têm. Nesse site aqui que eu comprei a passagem, quais são as informações que vocês têm sobre mim? Responsabilidade, isso significa, pessoal, que todos nós temos responsabilidade com essa proteção de dados. Não é uma responsabilidade só da organização ou só de um outro cidadão. É uma responsabilidade compartilhada. Pessoal, então esse é um tema bastante interessante e bastante atual. De certa forma, a gente está ameaçado o tempo todo com a utilização de informações nesse sistema de informação. Então, eu acredito que vocês vão reconhecer essas informações que a gente acabou de discutir aqui. Pessoal, releiam o material, vejam os materiais complementares que a gente postou, vejam novamente o vídeo e se ainda tiver ficado alguma dúvida, a nossa equipe está à disposição de vocês para esclarecer qualquer pendência que tenha ficado em relação a esse conteúdo, ok? Um grande abraço, já estamos quase finalizando o nosso semestre. Nós temos só mais um capítulo de conteúdo, aí depois nós temos simulado, correção do simulado, a entrega do projeto de vocês. Estamos quase nos aproximando do Natal, ok? Grande abraço para vocês e até o próximo encontro.